Bom, vamos lá então. Bom, a primeira aula então aqui do canal, eu quis trazer esse assunto que é sobre o funcionamento do sistema financeiro como um todo, né? Como é que funciona o mercado? Tem muita gente que começa, mas não tem essa noção de como funciona o mercado. E para quem já começou e não tem essa noção, acho que vai ajudar muito, principalmente a ter mais clareza assim na sua tomada de decisão. Como é que funciona cada órgão, cada setor, né? É, qual que é o papel do Banco Central, CVM, é, o comitê, o Copom, né? O Comitê de Política Monetária, tem muita coisa assim que é importante. É quase um dever enquanto cidadão, assim, a gente saber dessas informações que vai nos ajudar muito a tomar melhores decisões e evitar cair em golpes também, né? Eu acho que esse é o mais importante, da gente evitar cair em golpes. E para falar sobre isso, eu trouxe até algumas capas de reportagens que falam sobre esses pontos aí de golpes que as pessoas acabam caindo. E eu tenho certeza que depois que a gente passar aqui pelo conteúdo, vocês vão entender um pouco melhor sobre isso e ajudem vocês e até os familiares de vocês a não caírem nesse tipo de golpe, né? O primeiro que eu trouxe aqui foi de um influencer, de um day trader, né? Ele fazia operações ali ao vivo e ele começou a captar dinheiro dos seguidores para investir na própria conta pessoal. E então ele passava a conta dele, as pessoas depositavam dinheiro e ele fazia as operações. Só que teve uma operação lá que deu errado e ele perdeu aí, na capa da matéria, 30 milhões. E, e aí ele fechou a conta dele no Instagram, desapareceu e tá uma galera aí querendo cobrar ele. E assim, tiveram pessoas que colocaram mais de 100 mil reais, transferiu o dinheiro para o cara operar, né? E aí vocês vão ver que existem algumas regulamentações, né? Que o sistema financeiro, isso que ele fez está totalmente errado, né? Tá totalmente fora do regulamento e da- das autarquias aqui do nosso sistema financeiro nacional. Então, se a pessoa tivesse uma noção ali, entendesse como é que funciona toda a estrutura aqui do nosso sistema financeiro, talvez ela não teria perdido esse dinheiro. Um outro caso aqui foi de um ex-jogador do Vasco e do Santos, é o Madson, é um carequinho baixinho, não sei quem acompanha futebol aí talvez conheça. Ele hoje é um ex-jogador, né, tá desempregado. E nessa pandemia ele acabou caindo num golpe aí. Na verdade era uma espécie de pirâmide que os golpistas eles criavam uma plataforma que simulava ali como se fosse operações de day trade, mas, mas na verdade era tudo manipulado, né? E aí você fazia os primeiros aportes, ele mostrava que você estava tendo um bom retorno, ele até te pagava aquele retorno, só que pediu para você colocar mais grana no negócio, né? E aí as pessoas caíam bonito, assim, porque ela tinha um resultado, e aí iam colocando mais e mais grana e de repente o cara desaparecia também, sumia. Então vocês vão entender aqui também por quê, né? Como que eu posso saber se a empresa ela está dentro aí das regulamentações do mercado, do nosso sistema. Então é importante a gente saber sobre isso também e não sair colocando dinheiro em qualquer coisa, né? Em qualquer empresa que aparece por aí. Uma outra aqui é relacionada a pirâmides, né? Isso é uma coisa que está crescendo muito e, né, nessa pesquisa dessa matéria eles mostraram que com a queda dos juros, né, com a queda da Selic, aumentou muito essas pirâmides financeiras, né, que te prometem retornos muito altos, né, e você acaba colocando uma grana ali e depois de um tempo, aí você acaba recebendo durante alguns períodos e depois de um tempo também os piramideiros aí acabam sumindo com o seu dinheiro e você fica a ver navios aí, né? Então,
Quando a gente conhece ali, a gente entende ali o funcionamento do mercado, eu acho que isso traz uma clareza pra gente e evita esse tipo de golpes, assim, que qualquer pessoa está suscetível a cair nesse tipo de golpe. Então é bom que a gente fique ligado, a gente conheça um pouco mais, saber como funciona esse mercado, né? Quem é que dita as regras, quem é que fiscaliza, quem é que executa. Então a gente vai passar por um pouco disso aqui o objetivo é trazer mais clareza para vocês e não cair nesse tipo de golpe aí que eu acabei de passar para vocês, beleza? Se vocês quiserem fazer algum comentário aqui no chat, fica à vontade. Eu tô de olho aqui na tela aqui do YouTube, eu vou dando uma olhadinha aqui de vez em quando e vou tentando responder vocês aqui, beleza? Então, deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa. Então, a gente vai falar de Banco Central, corretora de valores, CVM, quem é quem nesse negócio, quem supervisiona quem é que dita as regras. E é isso. Bom, falando aqui então, já diretamente sobre o sistema financeiro, antes da gente falar do sistema financeiro, é importante a gente saber ter uma noção básica aqui de como funciona a economia, né? Uma noção simples de economia, né? Que o sistema financeiro, ele tá presente em qualquer sociedade, né? Em qualquer sociedade econômica moderna, você tem uma estrutura basicamente como essa daqui, né? Como é que funciona, né? Esse negócio aqui, só para tentar explicar. Você tem famílias, você tem empresas, você tem governos, todos agindo ali de forma individual, mas na verdade tá tudo interligado, né? Você tem ali como é que eu poderia dizer assim? É um sistema que envolve esses três agentes aí, vamos dizer assim, famílias, empresas e o governo, que compõem todo o sistema econômico que está interligado aí e impactam como um todo, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui as famílias, por exemplo. Então, as famílias ali, ela oferece insumos para a produção das empresas, né? Por exemplo, como o trabalho, então ela oferece o trabalho, oferece o capital, imóveis, por exemplo, se a pessoa tem um imóvel. E o que ela quer receber em troca? Ela quer receber o salário, então ela trabalhou, ela quer um salário. Ela tem, por exemplo, um imóvel que ela oferece para alugar e quer receber um aluguel. E ela pode colocar um capital, né, por exemplo, para investir e receber lucros e receber juros, certo? Basicamente isso. E aí com essa renda, as famílias adquirem produtos e serviços ofertados pelas empresas, né? E isso forma esse ciclo, né, de consumo, oferta de bens e serviços e gira essa máquina. E o que o governo faz? O governo ele arrecada imposto de todo mundo aqui, né? Tanto das famílias quanto das empresas, o governo ele recolhe esses impostos e taxas, né? E teoricamente deveria devolver esse dinheiro para a sociedade em forma de projetos, serviços básicos, né? Que as empresas não fornecem. Então, basicamente, isso está representado nesse fluxo aqui. Beleza? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Valeu, Rodrigo. Vamos lá, vamos tocar aqui. Bom, aqui eu trouxe um exemplo de quem são os integrantes desse mercado, né? De um lado você tem os emissores, no meio você tem os intermediários e na outra ponta você tem os investidores. Então, basicamente assim que funciona. Você tem, por exemplo, quem são os emissores, né? Você tem o próprio governo que emitem títulos, eles são considerados emissores. Você tem empresas que podem emitir ações e podem emitir debêntures também, né? E você tem de um lado pessoas que têm dinheiro e querem rentabilizar esse capital. Então,
você tem as duas pontas. E no meio você tem os intermediários, e quem vai fazer essa intermediação aí entre o emissor e o investidor. Então, no caso, por exemplo, nesse caso você tem uma corretora que está fazendo essa intermediação. Mas você poderia ter, por exemplo, debentures. Debentures são títulos emitidos pelas empresas, né, para captar recursos e que também seriam por corretoras. Né? Por exemplo, você tem um banco. No caso, por exemplo, você poderia ter um banco como um emissor e um investidor para colocar o dinheiro na poupança, por exemplo. E aí, como intermediário, você teria um banco, né? O investidor coloca o dinheiro no banco e aí o banco ele vai captar esse dinheiro e vai emprestar, ele vai acabar emprestando mais caro. Eu vou falar um pouquinho mais para frente como é que funciona isso. E esse é o famoso spread, né? Não sei se vocês já ouviram falar esse termo spread, mas o banco, por exemplo, como que ele ganha uma das formas do banco ganhar dinheiro, né? Ele capta o dinheiro muito barato, por exemplo, o investidor que deixa o dinheiro na poupança. Ele paga, por exemplo, hoje a Selic é 2,75, né? Então ele deixa lá 2,75 para você, só que aí vem um cara lá no banco e vem pedir dinheiro emprestado para o banco. Aí você acha que o banco vai emprestar para o cara 2,75? Com certeza não. Aí o que ele faz? Ele bota uma taxa bem mais alta. Aí ele vai te emprestar, por exemplo, a 10% ao ano. Então imagina, olha que negócio. Ele captou a 2,75 e emprestou a 10. E aí essa diferença do 10 para 2,75 seria o spread, né? É uma das formas que o banco monetiza e rentabiliza a sua grana. Por isso que no Brasil os bancos sempre foram investimentos muito rentáveis, né? Porque era muito fácil assim, os bancos ganharem dinheiro dessa forma. E aí conforme esse processo de fluxo desse sistema financeiro ele foi evoluindo, né? Foi necessário criar o mercado financeiro, né? Então teve uma divisão de capitais aqui, teve uma divisão de mercados, né? E basicamente hoje a gente tem quatro tipos de mercados, né? A gente tem o mercado de capitais, que é o que envolve aí as ações, né? Os títulos, tem o mercado de crédito, tem o mercado de câmbio e o mercado monetário. É, tem uma tem uma fotinho aqui no próximo que explica melhor aqui como é que funciona esses quatro mercados aqui que compõem o mercado financeiro. Então, o mercado monetário, o que seria o mercado monetário, né? Dentro do mercado monetário seria empréstimos de curtíssimo prazo e seria entre bancos, principalmente entre bancos. Então, quem controla isso é o Banco Central, né? Porque o Banco Central ele é responsável, né, entre outras coisas, de avaliar esse equilíbrio financeiro entre os bancos. Então, quando um banco está com muito dinheiro e outro banco está com pouco dinheiro, eles precisam fazer essa equalização. Então, eles acabam emprestando dinheiro entre si. E aí, isso entra dentro do mercado monetário. E não sei se vocês já ouviram falar da taxa DI, né? Mas o CDI, a taxa DI, está relacionado com a taxa que os bancos emprestam dinheiro entre si, que é essa taxa DI. E isso é regulado pelo Banco Central e ele monitora isso para que não aconteça um colapso e um banco fique sem dinheiro, outro fique com muito e acaba desequilibrando o sistema. Então, uma forma que o Banco Central encontrou de controlar isso foi através desses empréstimos, desses ajustes e isso ficar dentro do mercado monetário. O mercado de câmbio, né, nada mais é do que são as negociações entre trocas de moedas estrangeiras, né, pela moeda nacional. Então, assim, o próprio governo ele tem
ele tem uma parte de reservas em dólares, você tem empresas também que tem uma parte do capital em dólar, que dolarizam, então isso entra dentro do mercado de câmbio, né? Então, transações que são realizadas no exterior, né? Pagamentos e recebimentos em moeda estrangeira, tudo isso entra dentro do mercado de câmbio. Isso também é regulado e fiscalizado pelo Banco Central, né? E ele que detém, né, e participa dessa questão dessa política cambial também. E aí o mercado de crédito é o crédito para consumo, né? Que aí é o exemplo que eu dei lá onde o banco ganha dinheiro, né? Que ele capta o dinheiro barato e empresta caro e essa diferença ele ganha no spread, né? O famoso spread. E o mercado de capitais é o é o mercado financeiro que a gente conhece, né? Que tem a bolsa de valores, as corretoras, outras instituições financeiras, que faz que faz essa ponte aí entre o investidor e o emissor dos títulos. Tá indo muito rápido. Vocês estão entendendo aí? Vocês que estão firmes e fortes aqui na live, tá dando para entender? Tá indo muito rápido? Como é que tá? Me dá um retorno aqui no chat, por favor. Tem alguma pergunta? Tá tranquilo? Então vamos continuar. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho aqui mais de mercado de capitais, então, que é o que nos interessa, né? Bom, aí, no mercado de capitais, então, os investidores, eles, ao emprestar os seus recursos aí para as empresas, né, eles vão adquirir títulos, né, que representam uma parte desse negócio, né, que a gente chama de valores mobiliários, né. Aí pode ser título de dívida, no caso do Tesouro Direto, pode ser debentures, que são que as empresas emitem, títulos de dívida, né. Pode ser uma participação acionária, então quando você compra uma ação, você tem uma participação ali de sócio. Tudo isso está dentro do mercado de capitais aqui, dentro dos valores mobiliários. Fundos de investimento também está aqui dentro. Por exemplo, aqui, quando existem dois tipos de mercado dentro do mercado de capitais, né? Tem o mercado primário e tem o mercado secundário. No mercado primário é quando emissor e comprador fazem a negociação sem o intermediário. Isso aqui acontece geralmente no IPO de uma empresa ou quando a empresa vai fazer um follow-on, que seria emitir mais ações, né? Aí sim você consegue comprar diretamente do emissor. Mas assim, no dia a dia, nas negociações que ocorrem dentro do mercado, falando compra e venda de ações, por exemplo, tudo isso faz parte do mercado secundário, né? Como que seria o mercado secundário? Você só troca de titularidade, você não está comprando diretamente da empresa. Você tinha, por exemplo, um CPF lá que decidiu vender e você comprou desse CPF e agora você é o titular dessa ação. Você não está comprando diretamente da empresa, por exemplo, a Petrobras. Se você entrou lá no home broker hoje, lá na sua corretora e comprou a ação da Petrobras, você não comprou diretamente da Petrobras, você comprou de alguém, de algum CPF, de algum fundo de investimento que ofereceu aquela ação para você e você decidiu comprar.
Então só acontece a transação no mercado primário geralmente quando tem um IPO, que aí você é a primeira negociação que a empresa está fazendo e aí sim você compra diretamente dela. Mas assim que passa, as negociações acontecem no mercado secundário. Então praticamente aí mais de 95% das operações são do mercado secundário. Tranquilo? Tá entendido? E muitas pessoas acham que esse negócio não movimenta a economia, né? É um jogo de soma zero, não tem ganhos, é um negócio que para quem, se uma pessoa ganha ali, outra tem que perder. O mercado de capitais ele é muito importante no desenvolvimento do país, né? Por exemplo, tem uma questão de estímulo de poupança, né? Que você está poupando grana. Tem um investimento produtivo, porque as empresas elas querem captar esse dinheiro para investir em novos negócios, às vezes para ampliar o seu parque fabril, ou para expandir, abrir novas empresas. Então você acaba gerando mais empregos e fomenta, estimula, aquece a economia, né? Você tem o crescimento do país e tudo mais. Aqui eu trouxe três autarquias aqui que são importantes aqui dentro do cenário de normatização, de supervisão, que envolve o sistema financeiro nacional. A gente tem o Banco Central, tem a CVM e o Conselho Monetário Nacional. O, Dentre esses três aí, né, a gente tem os grupos normativos, a gente tem os grupos de supervisão e tem o grupo de operacionalização, né? Então, essa seria a estrutura do sistema financeiro nacional. Por exemplo, dentro dos normativos, né, a gente teria o Conselho Monetário Nacional, né, que é da sigla CMN. Então, ele dentro do Conselho Monetário Nacional, que eles ditam as regras. Então, eles vão determinar, por exemplo, as metas de inflação, o câmbio, qual é a taxa de câmbio, se eles vão ter que comprar mais dólares ou não. Então, quem dita as regras ali de como que vai funcionar esse negócio, normas de instituições financeiras também está dentro do Conselho Monetário Nacional, são eles que vão determinar. Então, eles mandam e quem está embaixo vai executar e vai supervisionar. Então, dentro do Conselho Monetário Nacional, você tem aí você tem o ministro da Fazenda, você tem o ministro do Planejamento, você tem o presidente do Banco Central, todos eles fazem parte do Conselho Monetário Nacional. É importante frisar esse ponto, assim, que a gente tem o que normatiza, o que supervisiona e o que faz operação. Então, aqui, os três, o Conselho Monetário Nacional é o que normatiza, que dita as regras do jogo para que o sistema funcione bem, né? E aí a gente tem os xerifes embaixo, que são os que vão fazer a supervisão, que são o Banco Central e a CVM, né? Então, o papel do Banco Central e da CVM, né, além de fiscalizarem, né, de serem os xerifes, por exemplo, o Banco Central ele é responsável pelo Copom, e a CVM ela também tem um papel de normatização, mas muito mais do que isso. Ela tem uma parte de autorizar registros, de supervisionar, fiscalizar, informar e até educar. Dentro do site da CVM, inclusive, tem muito conteúdo sobre educação financeira. Então, por exemplo, aqueles casos que eu mostrei lá no começo da aula, do cara que era o day trader, que pegou o dinheiro da pessoa física, investiu no nome dele e acabou perdendo o dinheiro ali. Isso já vai contra as regras da CVM, né? Porque a pessoa não pode fazer isso. A pessoa física captar o dinheiro da pessoa, operar por ela ali sem ter uma certificação. Geralmente quem faz isso são gestores de fundo, né? Então você vai colocar o seu dinheiro num fundo de investimento. E aí quando você vai investir o seu dinheiro, você precisa saber
se esse fundo, se essa pessoa, ela está vinculada à CVM, né? Então aqui já é o primeiro, é a primeira clareza que você precisa ter. Está pensando em investimento? Tem registro na CVM, essa empresa? Ela está regulada? Você já ouviu? Você pode fazer uma pesquisa lá no site da CVM, até pelo CNPJ da empresa, o nome da empresa, e você vai saber se ela tem registro na CVM. Isso já vai te livrar de muitas enrascadas aí, né? Só esse primeiro filtro aí você já elimina aquele primeiro problema lá que eu mostrei no começo da live. O segundo também, né? Que é do Madison, lá, o jogador de futebol. Se ele tivesse checado a empresa ali, que ele caiu no golpe, ele descobriria que a empresa não tem nenhum registro na CVM também. Então, esse aí já seria um filtro interessante para você, quando você está na dúvida do investimento, se aquilo tá te parecendo fácil demais, assim, tá prometendo alguns retornos meio fora do normal, só dá uma checada lá com a CVM que vai te ajudar. E quem são os que operam, né? Então a gente falou do Banco Central, falou da CVM, que são o papel de supervisão, e quem está no topo ali ditando as regras é o Conselho Monetário Nacional. E aí a operacionalização são os bancos, né? Então você tem bancos e caixas econômicas, administradora de consórcio, cooperativas de crédito, corretoras. Aí corretoras também, ela é fiscalizada pelo Banco Central e pela CVM também. Instituições de pagamento. Então todos esses aí, todos esses operadores, né, são supervisionados pelo Banco Central. Então, por exemplo, se você tem um problema com o banco, você não está conseguindo resolver o problema com o banco, o que você faz? Você vai e faz uma reclamação no Banco Central. Eu já fiz isso e os caras te respondem muito rápido, porque todos os bancos eles têm meta ali de atendimento, e quando você faz uma reclamação no Banco Central, eles são penalizados por isso, né? Eles pagam multas e são multas pesadas e tudo mais. Então, você quer resolver um problema com o banco, faz uma reclamação no Banco Central que você vai ser atendido rapidinho. E funciona, tá? Já passei por isso. E, todo esse sistema aqui do Conselho Monetário Nacional, os supervisores do Banco Central e CVM operadores, estão dentro do mercado financeiro, né, que envolve moeda, crédito, capitais e câmbio. Todos eles estão relacionados aqui com a CVM, Banco Central e o Conselho Monetário Nacional. Então engloba todo o cenário. E aí a gente tem outros órgãos normativos também. Por exemplo, quando envolve seguros a gente tem um órgão normativo também, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é a CNSP, e quem supervisiona é a SUSEP. Então essa é uma sigla até bem conhecida para quem já fez algum seguro, conhece, já deve ter ouvido falar. E quem são os operadores disso? São as seguradoras e as resseguradoras, entidades abertas de previdência e sociedades de capitalização. Então, quando você vai fazer o seguro do seu carro lá com a Porto Seguro, por exemplo, então você tem a supervisão da SUSEP aqui. E por último aqui tem um órgão normativo que é a de Previdência Fechada, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é o CNPC, que é supervisionado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que se chama Previc, e quem opera isso são as entidades fechadas de previdência complementar, que seriam os fundos de pensão, né? Então aqui está resumido todo o nosso sistema financeiro nacional. Quem opera, quem supervisiona e quem normatiza esse negócio. Então, e tudo isso aqui contempla o mercado de moedas, crédito, capitais e câmbio, que é o que a gente já tinha visto aqui, né? Que são o mercado financeiro em quatro divisões. Deixa eu ver se tem alguém vivo aqui ainda.
se tem alguém acompanhando. Rodrigo, Gustavo, valeu Gustavo, tá dando para entender. Vocês não dormiram, então tá ótimo. Rodrigo, esse tipo de ação é legal do caso do influencer? Sim, é totalmente legal. Se a é que a CVM não ficou sabendo, né? Mas a CVM, inclusive esse cara, ele já tinha dois processos na CVM por ter feito isso no passado também. Ele não pode fazer isso. Por exemplo, para você indicar uma ação, você precisa ter o CNPI, né? Que é uma certificação que você tira para ter a responsabilidade de indicar uma ação para a pessoa comprar. Agora, pegar o dinheiro de uma. Porque o que ele fez foi muito pior, né? Ele não indicou a ação, ele falou: me dá o seu dinheiro aqui que eu vou investir para você. Então isso está totalmente fora do. É um crime, né? É um crime financeiro isso, né? E a CVM fiscaliza isso, né? E com essa acessibilidade que a gente tem com a internet, né, fica muito difícil dela acompanhar e monitorar todos esses casos. Imagina, isso deve acontecer todos os dias, né? Você fale um day trader aqui, nasce cinco, né? É, é tipo os traficantes, morre um, já tem mais três, quatro, cinco. Eu acho que com day trade tá com essas promessas de ganhos irreais, assim, ganho rápido, muita gente acaba sendo atraído por esse conto, né? E eu acredito assim que com esse conhecimento, com essas informações aqui, te dá. Se você é aquela pessoa que não. Que está começando agora, que está chegando agora e fala assim, pô, será que é confiável eu colocar o meu dinheiro nessa corretora aqui e tal? Então eu espero que mostrando todo esse arcabouço aqui, todo esse sistema, que você tenha tranquilidade, né? E confiança, né? Porque são órgãos competentes que vão cuidar do seu dinheiro e trabalham para que o sistema rode, não entre em colapso e você tenha mais segurança, né, para tomar as decisões, sabendo disso aqui, que tem todo esse sistema por trás, que você pode fazer as suas operações ali tranquilo, que seu dinheiro não vai desaparecer, né? Você tem um respaldo aí de órgãos normativos, supervisores, para te ajudar e para reaver em caso de alguma falência ou algo desse tipo. Bom, gente, eu não sei se eu fui muito rápido aqui, mas o que eu tinha de assunto para falar era hoje, ou hoje era isso. Essa primeira aula foi para trazer clareza para vocês. Se ficou alguma dúvida, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Aí vocês me perguntam lá que eu vou responder para vocês. Mas eu espero que tenha sido de grande ajuda. Não sei se todo mundo já sabia que a maioria, se a galera que está aqui já investe, já sabia que tinha todo esse sistema por trás. Mas acho que é importante. Você não precisa saber no detalhe, não precisa saber no detalhe aqui como é que funciona cada coisa, mas principalmente a questão da CVM, do Banco Central, é importante a gente ficar ligado, saber ali o que eles estão ali ditando ali as regras ali, né, com relação à taxa de juros. Por exemplo, o Banco Central é o único órgão que pode fazer impressão de mais dinheiro, né? Então isso é uma informação importante. Então ele faz esse controle também, né? Porque aí isso está relacionado com o aumento de inflação, a quantidade de dólares que entra no país e que sai do país. Então ele faz essas compras também para tentar dar uma diminuída no valor do dólar, porque como é que funciona, né? Você tem dólar saindo do país, o dólar ele aumenta aqui, né? Por exemplo, o que aconteceu no Brasil nesses últimos anos? Em 2015 a gente tinha uma Selic de 14% e essa Selic foi caindo. Nessa época que era 14%, a gente tinha muito dólar. Tava muitas verdinhas aqui no país, porque imagina,
O cara com a grana em dólar, ele vem, coloca aqui no Brasil e tem 14% ao ano sem fazer nada, sem correr risco ali na Selic. Quem que não queria um negócio desse? Então você tinha uma chuva de dólares aqui. E aí você tinha o dólar baixinho, porque você tinha muito dólar aqui, né? Isso é um ponto que influencia nesse valor. E aí o que foi, com o passar dos anos, a gente teve uma queda da Selic e chegou um momento agora que não está interessante você investir no Brasil, né? A visão do pessoal de fora, né? Fala, eu posso investir na Turquia, eu posso investir em outros emergentes que estão me pagando uma rentabilidade muito superior ao Brasil. Então você tem fuga de dólar, e aí quando você tem a fuga de dólar do país, o dólar ele se valoriza referente à nossa moeda, e é por isso que o dólar está nessas alturas. Um dos motivos, né? Que o dólar está nessas alturas aí. Ah, valeu, Rodrigo, obrigado. Gustavo não sabia. O que você não sabia? Letícia está aqui. Letícia, muito obrigado pela sua presença. Bom, pessoal, eu vou encerrar então aqui a transmissão. Obrigado. Até a próxima terça-feira. Eu ainda não sei qual vai ser o assunto da aula, mas eu prometo que quando eu descobrir eu coloco lá no Instagram. Se vocês tiverem também alguma ideia de que assunto vocês gostariam que eu abordasse, só comentar aqui também que eu vou levar em consideração aí o assunto que vocês colocarem aí na caixinha de perguntas, tá bom? Aqui no chat. Valeu, pessoal. Então, estou encerrando aqui. 8h45. Até uma próxima. Tchau, tchau.